já vem sendo massacrado. O tema que a gente colocou lá em São Gonçalo foi a crise na crise da saúde. Na verdade, a saúde já vivia uma crise, nós já estamos vivendo uma crise crônica, que eu vou mostrar rapidamente para vocês aqui. E, na verdade, o impacto da crise econômica agora na nossa crise nos faz refletir, nos faz compartilhar com a sociedade aí. O doutor Armando, que eu agradeço a presença de estar conosco, o doutor Armando é presidente da Federação dos Hospitais. A gente vem tentando não só um diagnóstico, mas também criar algum nível de conscientização na sociedade com relação à dificuldade que hoje os hospitais, que em última ou em primeira instância é o protagonista do sistema, se a gente tem um sistema de saúde suplementar, onde tem a operadora, o usuário, os prestadores de serviço, o governo, eu não tenho dúvida nenhuma que os protagonistas disso aí são médicos do hospital, muitas elas. E, na verdade, o tratamento dado aos protagonistas é como se nós fôssemos, né, coadjuvantes de quintal. E eu vou mostrar um drama rápido. Isso aqui, a gente pode sair aqui da nossa região leste, pode ir lá para o Rio de Janeiro, pode ir para a Baixada, pode ir para a região sul, pode ir para qualquer lugar do Brasil que só muda o endereço. Vamos lá. Mas aqui não é a oitava município mais rico do país? Como? Niterói não é o oitavo município mais rico do país? É. E tem os prós e tem os contras disso aí. A gente vai tentar mais ou menos... O quarto do estado, não? Passar aqui. Bom, isso aí é uma rápida passagem que a mídia, qualquer mídia que nós olhemos hoje, jornais, pode passar. Caixa preta da saúde, asfixia, não é só da realidade dos hospitais privados, nós santas casas hoje também, é uma situação de penúria e várias delas hoje já não prestando serviço a nenhuma esfera de governo, nem estadual, nem federal, nem próximo. A inflação na saúde tem um fator mais perverso, que ela é acima da inflação normal. Se você tem uma inflação normal, o INPC batendo 8, 9, a da saúde chega a 13, 14. Próximo, vou explicar por que depois. Pode passar. Isso aí, focando mais na nossa região aqui, né, o impacto da crise, nós tivemos o fechamento aí. Se a gente pegar a região metropolitana como um todo, nós tivemos um fechamento de mais ou menos 28 hospitais nesses últimos 15 anos. Próximo. Próximo. Isso foi o fechamento de Santa Cruz. Aqui em Niterói, é um hospital de referência aqui em Niterói. Próximo. Próximo. Isso, algumas entrevistas que nós temos aí. Próximo. Próximo. Pode ir. Caos em São Gonçalo, caos em Niterói. Isso aí a mídia vê. Bom. Mas tem mais, sabe? Hospitais fechados. Não, nós vamos falar aqui. Tá. Nós vamos falar aqui. Aquilo ali era uma abertura mostrando o que todos nós já sabemos. Mas aqui, quando a gente olha a região, a gente percebe o fechamento de 2.480 leitos nos últimos 15 anos na região leste. Próximo. Quando eu falo em região leste, só para se analisar, a gente está falando de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, Tanguá. Magé? Não, Magé não está aqui não. Magé não está aqui não. São esses municípios. Tem mais ou menos aí em torno de 2 milhões e 100 mil habitantes. Falando aqui de Niterói. Em Niterói, nos últimos 15 anos, nós tivemos o fechamento de Santa Mônica, São Paulo. Aqui tem um equívoco que continua funcionando, a clínica psiquiátrica. O Santa Juliana, a Albert Sabin, o Belô, Santa Rosa, Santa Maria, Centrocard, Santa Cruz e Clínica Santa Luz. Falta algum. E o Procote, que quando a gente fez isso aqui não tinha fechado. Lá atrás daquela maternidade salesiana. Santa Rosa, está aí. Tá aí, Em Itaboraí, todos os hospitais privados que a cidade tinha fechado, que eram o São Judas, a São João Batista e a Casa Mãe. Próximo. Em São Gonçalo, Alcântara, Nossa Senhora de Fátima, o COG, a Santa Maria, o Instituto de Urologia e Nefrologia, Maternidade Modelo, Vila Paraíso,
E mais, que não está aqui, porque isso aqui tem 2 anos, a Santa Lúcia de São Gonçalo, que tinha 200 leitos SUS. A São Miguel, que é um hospital de crônicos do Grupo Santa Marta, que fechou esse ano, eram 130 leitos que atendiam pacientes fora de possibilidade terapêutica. E a Neves, que ainda não está aqui. Isso aqui está defasado, tem um gap de 2 anos nesse trabalho. Bom, isso aqui é só para a gente fazer uma reflexão e observar o seguinte. Segundo dados da OMS, o número de leitos por habitantes oscila de 2,5 a 3, dependendo do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Quando a gente pega a realidade de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, a região, Niterói tem um IDH muito alto. Né? Por quê? Porque, obviamente, a questão do saneamento, a questão da renda, tudo que impacta no Índice de Desenvolvimento Humano, Niterói, como o Guadá falou, eu não sei se acho que é a 5ª ou 4ª cidade hoje em termos de IDH. Chegou a ser, reza a lenda, a primeira ou a segunda, mas eu acho que hoje... Qualidade de vida. Deve estar... O Estado do Rio é a primeira. O Estado do Rio é a primeira, acho que é a 6ª. 5ª ou 6ª, mais ou menos. Niterói sempre foi, até pelo fato de ter sido ex-capital, etc. e tal, uma cidade privilegiada, sem os problemas do Rio de Janeiro, de uma metrópole. Mas isso já mudou tudo. Sim, mas ainda é 5ª, 6ª. Mas quando a gente faz uma reflexão nisso aqui, a gente observa o seguinte: Niterói precisaria de 2,5 leitos em função do IDH. São Gonçalo e os outros municípios precisariam de 3 leitos para cada 1.000. Só para a gente refletir o que a gente precisa e não tem de leito hoje na região. Então, de acordo com o IBGE, a região leste possui cerca de 2 milhões de habitantes, consequentemente, fazendo esse cálculo, corrigindo Niterói, que tem 500 mil habitantes, 1,5 milhão dos outros, nós deveríamos ter mais ou menos 5.750 leitos. Pronto. Próximo. Disponibilidade de leito hoje. A rede privada credenciada ao SUS na região leste, 390 leitos hospitalares, com 210 psiquiátricos. Próximo. Quem é que ainda atende ao SUS hoje na região? Em São Gonçalo e Santa Paula, o Hospital das Freirinhas, que fica ali no Alcântara, a Menino Deus Pediátrico, a Nossa Senhora das Neves, que eu acho que não está mais atendendo, e o Silvestre, que também não. Volto a frisar. É rápido o colapso. Então tem 2 aqui que já não atendem. Próximo. A Nossa Senhora das Vitórias. Fechou, mas parece que a prefeitura encampou. Estou certo? A prefeitura, e está com uma enorme dificuldade, porque a gente tem tido notícias lá de a coisa está extremamente complicada. E a Santa Catarina. Próximo. Não há leito em hospitais privados nos municípios de Niterói, Itaboraí, Rio Bonito e Maricá em rede conveniada com o SUS. Niterói hoje não tem nenhum hospital privado atendendo ao sistema único de saúde. Maricá, idem. Itaboraí, idem. Rio Bonito, idem. Hospital privado. Tá? Próximo. A rede pública conta hoje, na região, com 1.375 leitos assim distribuídos. Vamos lá. Em Niterói, o Gedulim, que eu não sei nem como é que está, ainda está aquela tenda. Tenda de algum, né? O Hospital Carlos Tortelli, na região oceânica, o Orenço, o Azevedo e o Hospital Universitário Antônio Pedro. Isso é dado de Quinés, que pode ser que tenha havido redução de leitos nisso aqui. Porque são dados com alguma defasagem. O Antônio Pedro não é igual aos outros, não, atendimento. Tem que ser encaminhado. Tem que né? ter só com regulação, não tem emergência. Ainda tem esses gravantes. Bom, Hospital Público em São Gonçalo, Luiz Palmiero, pronto-socorro Armando Gomes, o pronto-socorro Marinajá no Alcântara e o Alberto Torres. Próximo. Itaboraí, um municipal, que é o desembargador Leal Júnior, com 98 leitos, e o João Batista Cafro ali em Manilha, com 95. Próximo. O Darcy Vargas em Rio Bonito, que na verdade é um hospital beneficente, não é nem municipal, nem estadual. E em Maricá, o Modesto Leal com 73 leitos. Próximo. Rede privada na região leste. Estou somando agora, Bruno, público e o privado, para você ter uma ideia do genocídio que a gente está vivendo hoje. Vamos lá. Em São Gonçalo, privado sobreviveram
3 hospitais, a Clínica São Gonçalo, o São Cortes e o São José. Em Niterói, o Icaraí, Auxiliadora, Santa Marta, Hospital de Clínicas, o HCN, Alameda, Urologia, Sicor, DOR e a Maternidade São Francisco. É isso aí, né? Me corrijam se eu fiz. Niterói, Procóide já não está aqui, Centrocard. Bom, então aqui, quando a gente faz uma análise comparativa da necessidade, da demanda com a oferta, próximo, o que a gente observa? Olha o gap de leitos que a região tem hoje. Isso aqui reflete o tipo de política implementada quando fizeram as UPAs. Quando fizeram as UPAs, se despreocuparam com o back-office. Então hoje, quando você chega numa unidade de pronto atendimento, você encontra, com toda a certeza do mundo, grande parte dos leitos ocupados com pacientes crônicos, que você não tem porta de saída da UPA. Fizeram a unidade de pronto atendimento, foram fechando os leitos hospitalares que davam retaguarda ao pronto atendimento. O custo disso hoje, se vocês olharem o governo estadual, que o Alexandre falou aqui, já é uma verdade. Se você olhar hoje a quantidade de laboratório que entrou nessa operação com as UPAs, que estão quebrados, porque estão sem receber há 5 meses, 6 meses. Você já tem hoje médicos saindo de estrutura de UPA, porque as OS não estão conseguindo os repasses no mesmo nível, no mesmo patamar. Então, o cenário que a gente tem de ressaca nesse segundo semestre vai ser muito grande. Próximo. As OS no Rio de Janeiro ainda estão pagando os médicos. Ainda estão, só médicos. Fornecedores já estão há 4 meses sem receber. Laboratório, prestador, isso eu tenho certeza, porque essas queixas chegam aqui no sindicato. A turma liga para cá e empresas manda. colocavam carros, colocavam vários serviços, acessórios. Ou seja, Elas se uniram. Você tem o médico, mas o laboratório já não funciona, a imagem já não funciona, o cara não tem como fazer elas isso. se uniram, estão, por exemplo, usando só um galpão, Isso. elas dividem os carros, estão dividindo custos para esperar a receita. Já tem 5 meses essa situação. Boa informação. 5, né? E o leito do mês. Guinness é Guinness, né? Não é o real. Claro, isso aqui é dado que a gente pega e que muito provavelmente, se você for contar, Bruno, isso aqui hoje, você vai ter um gap maior aqui. E isso se reflete, é só o Dimas, que é o secretário de Saúde de São Gonçalo, esteve conosco lá na OAB. Ele narrou ele viu agora. A dificuldade que ele tem hoje, em termos de demanda, de cirurgia eletiva, de exame, de medicamentos, ele despacha hoje, e até a juíza, a doutora Denise, que esteve conosco lá, eles estão aliviando os secretários de saúde. Porque a quantidade de mandado de prisão, o secretário de saúde tinha que despachar itinerante. Um dia aqui, um dia ali, para ele não ser preso, porque era um oficial de justiça, pô, aquela peregrinação diária. E um detalhe com relação às UPAs é que se você retiver o paciente lá, a Secretaria de Saúde vai multar o OS. Então você não tem para onde mandar, Exato. aí acaba liberando o paciente para ela não ser fechada. Exato. A sala vermelha. Exato. Bom, o cenário então é o seguinte: se esses 23 hospitais não houvessem fechado ao longo desse período, mesmo assim nós teríamos um déficit de 6% dos leitos. Próximo. Então, o cenário hoje, isso aqui, se você sair de Niterói, for para a Baixada, para a região sul, do Noroeste, só muda de endereço. Aí você chora muito. Só muda de endereço. Né? Bom, aqui são alguns dados de OMS. O sistema privado atende mais ou menos 48 milhões. Isso deve estar, pela primeira vez, houve uma queda no número, Armando, de usuários do sistema suplementar. Próximo. Isso aqui é um dado relevante. Dos 191 países, o Brasil ocupa a 125ª em sistemas de saúde no mundo. E medicina privada, o Brasil é o segundo maior mercado, o que mostra o seguinte: a falência do sistema público. Ninguém tem plano de saúde que quebra. Tem plano de saúde que sabe que se não tiver, tendo hoje, já está arriscado a não ter. Se não tiver, né? Próximo.
Bom, aqui a participação dos serviços de saúde cadastrados no Ministério de Saúde por segmento. Essa é a base de 2012, tá? Vocês vejam bem uma coisa. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, 150 milhões de habitantes tratados pelo SUS, 50, um quarto tratado pelo sistema privado. Pois bem, quando você vai olhar os prestadores de serviço, quase que 3/4 são prestadores privados. Próximo. Quando você vai para o público por esfera de governo, isso aqui, Bruno, foi a grande bizarrice da municipalização feita de 98 para cá. Né? Por quê? O Pacto Federativo não existe. Você sabe que da arrecadação, do bolo da arrecadação, 75% União, 20% Estado e 5% município. Aí, olha aqui, o que a maioria dos prefeitos, o ouro de touro comprado pelos prefeitos. Foi bom só para aqueles prefeitos iniciais. Inicial porque ele passou a bola. Você imagina o seguinte, você municipaliza o Ourenço. Estive com o Jorge no outro dia, ele estava arrependido. Pensando que o Jorge. Você pega o Ourenço de Freitas, que na época era um hospital de referência, fazia transplante de fibra. Você tinha lá um corpo clínico de primeiríssima linha. E hoje o Ourenço está fazendo 80 cirurgias de média e baixa complexidade mês só. É um hospital que deve estar custando para a sociedade ainda 4 milhões, você tem um monte de gente lotada, mas a gente sabe como é que funciona. E o que ele gera para a sociedade? Aí você olha, na esfera federal, esse resíduo aqui, porque o governo federal desinvestiu em saúde, toma essa vaca. Né? O município, pô, olha aqui, 90 e tantos %, o Estado também num processo de desinvestimento. Porra, cara, isso é o pior dos mundos. O município hoje tem uma receita miserável, não sei qual é o impacto no orçamento aqui em Niterói da saúde. Em São Gonçalo, segundo, estava lá o chefe de gabinete do prefeito e o secretário de saúde. São Gonçalo hoje está gastando mais de 30% do orçamento com saúde e não consegue dar conta. Por quê? Judicialização bate com uma força violentíssima. Saúde é um direito de todos, dever do Estado. Então, como é que vai fechar essa conta? Aonde vai fechar essa conta? Próximo. Isso aqui é o gasto per capita por ano em dólar. Vocês vejam bem, dados de 2012. Não deve estar muito diferente ou não, deve estar piorando isso aqui. Quando você olha o Brasil, nós gastamos $335 quando você soma público e privado. Público e privado. E o privado chega a $1.000 por ano no per capita. Em cima de 50 milhões de pessoas. Você imagina o seguinte, se você tirasse isso aqui, é papo de Bangladesh. E aqui tem um detalhe relevante, existe uma PEC, que é a PEC 29, dormindo nas gavetas do nosso parlamento, quando veio essa questão das emendas parlamentares serem compulsórias, amarraram 50% da saúde, aí, meu amigo, aí foi a farra do governo federal. Situação hoje, situação da saúde pública hoje, e depois eu vou mostrar o drama da privada. Vamos lá. Aí a gente vai focar nas anomalias que hoje o nosso sistema, o nosso setor vive. Os gargalos, que, estou falando, sai a saúde pública, entra a saúde privada. Primeiro, explosivo crescimento da demanda por serviços de saúde suplementar. Por quê? Porque é por causa da falência da saúde pública. Cara, dúvida disso. Vou para onde? Você vê o cara pegando, sei lá, 30% do orçamento dele para não deixar de ter o plano de saúde. Insuficiência de oferta dos serviços públicos. Isso aqui é flagrante. Novas tecnologias diagnósticas e terapêuticas. Isso aqui é um drama. E a cada ano você tem uma tecnologia entrante que antigamente, Armando, era na imagem. Hoje você pega a biologia molecular, a nanotecnologia, a imunobiologia, você tem exames hoje de laboratório que custa R$3.500 para você fazer um diagnóstico dessas patologias. Então, qual é a síntese disso aqui? Judicialização,
nas duas pontas, na ponta privada e na ponta pública. Se você conversar com qualquer secretário de saúde, chega na mesa dele, você vai ver uma montanha de demanda. Viagra, o judiciário. Claro. Reajustes não acompanham a atualização tecnológica. Isso aí é o populismo dos companheiros. O que eles fizeram com a Petrobras, o que eles fizeram com a Eletrobras. Isso foi o que o Alexandre falou. Segurar preço administrado, porque isso aqui é preço administrado. Isso aqui é regulado por um ente chamado Agência Nacional de Saúde. A cada 2 anos são 160, 170 novos procedimentos. Isso que eu estou falando, da nova tecnologia que entra, da imunobiologia, da medicina, né? São 150 novos procedimentos. Por último, no ano passado, entrou, pasme, medicamentos oncológicos. Por que entrou medicamento oncológico? Porque, na verdade, tudo isso aqui era judicializado e caía nas secretarias de saúde. Porque um medicamentozinho desse, um frasco do Iveca, custa 6, 7 mil reais. E hoje a medicina evolui. O câncer de mama não é um tipo de câncer, são 32 genotipos que você tem. Medicamento que funciona nesse, que funciona naquele, tudo com patente que não expirou. E que saúde é um direito de todos e dever do Estado. Falta a gase, falta a atropina, falta... Mas está judicializado. E ainda acabaram com o INCA. Vocês estão acompanhando essa crise do INCA? Isso é assustador. O INCA está num processo de entropia. É assustador. Vocês têm que denunciar isso, vocês estão nas câmaras aí, que ainda era o lugar que quem tinha aí uma homeopatia podia procurar, se fosse da onde fosse do Estado. Você não consegue, já era difícil conseguir tratamento no INCA. Você já tinha que ter biópsia, Porra, agora você pode estar com tudo que você não consegue entrar na agenda do INCA. Não consegue. Quem é que paga essa conta? Isso aqui é o famoso populismo tarifário. O cara quer assimilar tecnologia nórdica, tecnologia que os países de primeiro mundo assimilam, num país que tem uma produtividade que é a penúltima do mundo. Melhor só que o Haiti. Até a Venezuela, um país em caos, tem uma produtividade, consegue fazer mais com menos que o Brasil. Vamos lá. Segundo gargalo, descompasso crescente entre receitas e despesas de operadoras. Qualquer um dos senhores pode pegar o balanço das 3 maiores operadoras da nossa região. É público isso, é só entrar no site da ANS lá. Pega o balanço da ANIL nos últimos 2 anos. Sabe o que você vai ver lá? Prejuízo. É só entrar. Eu desafio os senhores a entrar. Pega o balanço da Unimed, que eu vou falar disso aqui. Unimed Rio. Unimed Rio. É importante frisar que a Unimed é uma miríade de cooperativas. Eu estou me reportando à Unimed Rio por quê? Porque é a Unimed metropolitana, são 1 milhão de usuários. Se a Unimed Rio tossir, você tem um efeito dominó. Varre Niterói, São Gonçalo, varre o estado. Custos crescentes, reajustes insuficientes. Está aqui o doutor Armando. O doutor Armando é o nosso líder, junto com o Guilherme, que é nosso diretor aqui no sindicato, na negociação com as operadoras. Nós estamos no mês de julho. Me corrija se eu tiver equivocado. Com as 2 maiores operadoras, vamos fazer jus a Niterói, porque Niterói já reajustou, a cooperativa de Niterói fez o reajuste antes da federação. Deu INPC aqui esse ano. Mas esses reajustes só aconteceram praticamente agora, a partir do meio do ano, estou certo, amor? Sendo que a federação ainda não fez o reajuste e a ANIL também ainda não fez o reajuste. É importante frisar isso.
Isso é um debate que você não tem ideia do nível de estresse que é esse troço. Você ficar 4 meses, 5 meses, e você não consegue. E pior que isso, quando você pega a norma que deveria estar fazendo a diretriz, o norte disso, você ainda encontra, depois de 2 anos de audiência pública, o Armando estava lá, também estava lá, para definir a relação de prestação de serviço comprador-prestador. O hospital para as operadoras. Como você tem a velha interferência do governo, trazendo essas maluquices que estão aqui, isso é maluquice, você trazer 170 novos procedimentos, dando um reajuste do INPC. Não há base atuarial. Atuário é uma ciência, né? Baseada no mutualismo. Uns pagam para alguns serem atendidos. É claro que isso aqui vai acabar como acabou a Petrobras, como acabou a Eletrobras, como acabou todas as Bras. Tragédia anunciada, pô. Por quê? Porque você tem um judiciário zeloso e obviamente, o judiciário, ele está lá para cumprir lei, pô. Se tem lei, o juiz ele não está preocupado se a economia está derretendo. Deveria até se preocupar, mas não está. Não está derretendo, já entrou. Próximo. Isso aqui é um número para vocês terem uma ideia. De 2000 a 2015, a ANS reajustou em 267 o reajuste dado pelas principais operadoras para os hospitais. Por isso que vocês estão vendo aí 28 hospitais fechados. E não se espantem se até o final do ano fecharem mais alguns aqui em Niterói. É só a Unimed Rio e o CIP. E essa possibilidade tem que ser colocada, pô. Isso eu estou falando com tranquilidade, porque isso saiu na Veja desse fim de semana. Alguns dos senhores devem ter lido a Veja. Mostrando a realidade de sou ou invência da Unimed. Estava lá, está na Veja. Está aqui, um passivo de mais de 1 bilhão sem peona, sem lastro que dê sustentabilidade, que toda operadora é uma seguradora típica, seja uma cooperativa, seja uma medicina de grupo, seja uma autogestão. Próximo. Aqui, o gráfico está em barra, de lá está, pode passar. Esse é um problema que você vai tratar conosco daqui a pouco. Isso aqui é outro drama. O problema da judicialização ele é tão grave porque ele impacta na operadora. Só que quem presta serviço à operadora somos nós. Então, quando você tem a operadora sendo literalmente massacrada, porque o judiciário ele não olha a 9656, que é a lei regulatória, ele olha o PROCON, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então você tem a operadora tem uma relação contratual que não vale de nada. E obviamente quem está nessa cadeia de valor prestando serviço como protagonista, você está vendendo serviço sem ter nenhuma certeza que vai receber por aquela prestação de serviço. Bom, é isso aqui, o judiciário não julga com base na 9656, isso desde que a regulação veio em 98. Isso aí passou a valer mesmo como lei, se eu não estou equivocado, em 2000, 2000 e pouco. Mas o que acontece isso aqui? Você aumenta a sinistralidade, você imagina, o sujeito compra o plano de saúde hoje, tem um câncer, já tem um diagnóstico feito, muitas vezes, hoje a maioria das operadoras, a minoria, faz uma avaliação prévia antes do usuário entrar. Mas se ele tiver 1 ano e meio, ele judicializou aqui 1 ano e meio. Se ele tiver 1 mês e meio de plano de saúde, por mais que diga na lei lá, são 24 meses com doença pré-existente. Eliminar na hora. E aí da operadora que não dê um medicamento para uma doença oncológica dessa, que é um tratamento aí que em 6 meses é 90, 100 mil reais. Vamos lá.
Liminares impondo atendimento aos usuários do SUS em serviços de alta complexidade. Isso aqui é o drama. O cara está lá na UPA, o cara está lá no hospital público, daqui a pouco o Corbando recebe liminar lá para botar no CTI. Paciente de alto custo, tem diálise, que tem que dar sangue, etc, etc. Liminares impondo... Hein? E não recebe. Isso aí é o seguinte, isso aí, se recebesse também com a tabela SUS, que tem 16 anos, porque a tabela SUS não é reajustada, por isso que as prefeituras estão liquidadas aí. Liminares impondo atendimentos a pacientes de operadores insolventes. Vira e mexe, quebra uma operadora. Quando a Rio Med quebrou aqui, nós ficamos 8 meses recebendo pacientes da Rio Med com liminar. Tome o hospital. Quem não tinha credenciamento, quem tinha credenciamento, e assim sucessivamente. Obrigação legal dos hospitais atenderem e internarem pacientes em risco de vida. Se a gente chegar na porta de qualquer hospital nosso, está morrendo, você não pode incorrer no seu socorro. E isso, obviamente, hoje, o cara sabe que no hospital público. Ela entra, meu amigo, se entrou, arranja depois na regulação a transferência desse paciente. Vamos lá. Isso aqui não precisa nem falar, né? Isso aqui foi uma aberração. Desoneraram 52 segmentos. Você vê que o Joaquim Levy não está conseguindo onerar de novo, que ele quis aumentar. O Senado já disse não. Desoneraram hotel, motel, teatro, cinema, automóvel, linha branca, e não desoneraram da luta à saúde. A saúde continuou com a mesma carga de usuário. E pior, nós conseguimos, através de uma medida provisória, deputado do Piauí, junto com quando o pessoal da Constituição Civil tinha conseguido a desoneração, e a Dilma vetou. A Dilma vetou. Que nós estávamos pleiteando a mesma coisa que a Constituição Civil, que o cinema, que o teatro, que é o seguinte: o Hospital do Dr. Armando tem 700 funcionários, o Hospital de Caraí aqui tem 1000 funcionários, você trabalha com mão de obra intensiva. Então nós queríamos a mesma prerrogativa de pagar 2% da folha, né? Porque quanto é que a gente paga? Mas é 20 para o empregador e 11 para o empregador. Os 11 estão lá, mas nós pagamos 20. E a empregabilidade nossa é enorme. E pior, nós trabalhamos com a vida dos outros. Próximo. Pode ir. Isso aqui é irrelevante, é outra excrescência no Brasil. Enquanto no Brasil 1/3 do valor pago por qualquer produto ou serviço que se relacione à saúde é composto por imposto, taxa, contribuição, devolução, nos Estados Unidos, Canadá, Japão, países além de México, China, Índia, Chile, Coreia do Sul, a tributação sobre os insumos da saúde são menos que a metade da tributação brasileira. Vou mostrar para isso aqui, é dado do IPT, do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Próximo. Olha aqui, tá vendo? Enquanto você tem no Brasil uma aspirina, um antibiótico, qualquer insumo de saúde, em média 35, 36% de tributo, Estados Unidos 12%, Japão 13%, Canadá 11%, Coreia do Sul 15%, Índia, que é, vamos pegar a Índia, 17%, China 16%, no Brasil 35%, 36%. Próximo. Vai. Bom, isso aqui é importante falar rapidamente, que isso vai ser um problema. O SUS, Bruno, continua com uma tabela de 16 anos atrás, mas a ANS impõe às operadoras uma tabela que não é a tabela SUS, é a tabela TUS, que, via de regra, é o dobro, o triplo. E pior que isso que aconteceu hoje em São Gonçalo, importante a gente frisar aqui, São Gonçalo hoje teve lá a Polícia Federal, prendeu o vereador, prendeu lá alguns, prendeu e indiciou alguns donos de clínicas que prestavam serviço ao SUS. Pois bem, essa sanha de arrecadação do governo, até então, porque o impacto, quando eles fazem isso com a operadora, eles vão fechar mais leitos hospitalares. Eles até então, esse ressarcimento ao SUS, ele era dado só pelo atendimento de média e alta complexidade. O que eles fizeram? De 3 meses para cá, Jorge, pegaram das APACs, do atendimento ambulatório, estão impondo às operadoras, é importante perguntar o impacto disso aqui na Unimed, porque o impacto, a gente tem uma operadora pequena lá, multiplicou por 10 o ressarcimento ao SUS. E página. A gente
pega o telefone e liga para o cliente. O que aconteceu em São Gonçalo acontece em todo lugar, pô. Você vai ver lá, aparelho auditivo. Dos 12, 9, doutor, fake. Então você veja bem. Claro que eles sabem disso, eles conhecem o sistema. O sistema já está colapsando e o cara ainda pega um jabuti e joga em cima da operadora. Vai ter uma reunião na Abrange agora com o Sérgio Vieira, que é o presidente da Abrange, porque essa foi a primeira, não foi? A primeira que chegou, vamos supor, se uma operadora pagava 10 unidades de ressarcimento ao SUS, está pagando 10 vezes 10. Pior. Você imagina o seguinte, a minha operadora é pequenininha, imagina uma Unimed, um anil, para você fazer uma busca ativa com o cliente. Meu irmão, vem cá, essa hemodiálise foi feita mesmo? Porque, como a gente viu em São Gonçalo hoje, é feita no papel, mano. No papel, né, doutora? Não é fácil fazer no papel. Por quê? Porque o atendimento de baixa complexidade e média, alguns da média, não são regulados. Eles sabem disso e jogam isso em cima das operadoras. Só que o impacto vai ser fechar mais leito, fechar mais hospital. Próximo. Variação cambial no último ano. Cada burdoada dessa que o dólar dá, todos os insumos de antibiótico, de imagem, seja lá do que for, é cotação em dólar. Então o impacto disso aqui na nossa na manutenção do dia a dia do hospital, no custo do material, no custo do medicamento, é exponencial. Por isso que a inflação da saúde ela é sensível demais à flutuação do dólar. Próximo. A variação do dólar mais imposto. Claro, claro. Né? O lixo. Hoje, todos os hospitais, sem exceção, e nós ainda estávamos sendo vítimas de um cartel aqui em Niterói, que nós conseguimos reagir a tempo, pagam coleta de resíduos sólidos. Se você pegar um hospital de grande porte aqui em Niterói, deve estar gastando por lixo 70, 80 mil. Passou agora de 19 para 49 reais. Não, mas nós aqui conseguimos abortar aqui. Não, mas mesmo assim, Não, mas mesmo assim, é o que eu estou dizendo. E pior, cadê o CAD nisso aí? Veio uma empresa de fora, comprou 5 empresas de resíduos sólidos. Da noite para o dia, isso não aconteceu comigo não, com todos os hospitais daqui. Eu mandou-lhe uma burdoada, estou aumentando em 120%. Cadê o CAD? Bom, reajuste de contratos, relação. Isso aqui é outro drama. O que acontece? Audiência pública, ANS, hospital, operadora, médico, laboratórios. 200 pessoas, tramando lá, eu lá, debate. Qual é o drama? Que no nosso contrato ficasse muito claro que anualmente o reajuste aconteceria baseado em algum índice, MPC, IPCA. Muito bem. Saiu isso de lá, está tudo resolvido. Doravante vai constar no contrato, isso foi para o Senado. Porque o negócio, sabe o que aconteceu quando saiu a norma agora? A norma agora é a seguinte: o reajuste é feito pelo IPCA, só que para você conseguir o reajuste no IPCA pleno, você tem que ter um certificado de acreditação. Ao invés deles fazerem, você vai ter o IPCA. Quem tem acreditação, o uso do IPCA, não. É o teto, não é o piso. E aprovaram isso. E botaram goela abaixo dos pais. Próximo. Menos 20%. Pode chegar. Pode chegar a menos 20, quer dizer, você não consegue, de repente você vai ter menos 20. Isso aqui é outro tema que a sociedade tem que debater, pô, essa hipocrisia da terceirização. Pô. Até quando nós vamos continuar, cara, com essa intervenção brutal e a gente engolindo essa porcaria, cara? O maior terceirizador da sociedade é o governo, pô. A Petrobras, 70% dos funcionários são terceirizados. Você entra em qualquer hospital federal, UPA, o cacete A4, é terceirizado. E nós somos chamados lá para fazer termo de ajuda de conduta, doutor. O Ministério Público, porra. Você vê que mundo que nós estamos vivendo em Saturno, porra.
A cada ano que fecha, fecha 2 hospitais. E aí vem o Ministério, você não pode fazer terceirização. Entidade de lei. Nós estamos discutindo esse dilema, cara. E essa porcaria está travada lá no Senado. Foi aprovada na Câmara. Né? O vagabundo do Renan Calheiros pegou e botou na gaveta aquilo. Não, isso não pode. Imagina. Direitos pétreos. Né? Vamos lá. Pô, isso aqui não precisa nem falar, né? O Alexandre já falou. O impacto disso aqui na realidade como um todo e na nossa, olha, próximo. Não, mas fala, isso aqui é uma coisa relevante. Plano. Quem foi demitido saiu do plano de saúde. Sim. Aí vem o impacto em cima do hospital. Né? Isso aí, é. Estaleiro Mauá agora. 4, já tinha 1.000, mais 3.000, 4.000. O impacto disso, essas pessoas tinham um plano de saúde, porque a política da Petrobras era que todo prestador de serviço, até porque senão isso iria para a Petrobras. O impacto disso aí, o Converge, todos os funcionários do Converge tinham um plano de saúde. Foram 36 mil demitidos. Você imagina o impacto disso em operadora e o impacto disso em hospital. Esse problema aqui é um problema que nós temos que rezar, o Trigo Armando reza toda noite, Guilherme, todos nós aqui, é toda noite, cara. É uma vela desse tamanho. O gestor que estiver lá na Unimed, que entrou uma direção fiscal, demorou, né? Você tinha um maluco lá no Celso Barros, olha que eu sou tricolor. Tinha um maluco no Celso Barros, enfiando dinheiro, que aquilo ali, obviamente, sem comentários, que fez a aquisição de uma carteira podre da Golden Cross, que obviamente aquilo não foi venda, aquilo deve ter tido em paraísos fiscais aí uma festa, carteira com 180 mil vidas, que o mais novinho tinha 70 anos, no Brasil inteiro. Estou falando, isso é verdade. E você tem a chancela do órgão regulador, uma operação dessa, cara. Não é nada diferente da Petrobras. É tudo igual. Isso aí a gente tem que fazer essa reflexão. Meu Deus do céu, nós vamos continuar. Porque o problema não é a operadora, não. O problema é que nós não vamos ter leito para deitar, Bruno. Você vai ter um problema aqui em Niterói, você não vai ter hospital, pô. Nós estamos muito perto. Um amigo meu tem um plano de saúde, foi para Santa Marta, sabe onde ele foi parar? Ilha do Governador. É claro, tem. Foi perto? Ô Galalu, Foi perto, mano, você, não sei se acontece Fez isso no com hospital você. também, se ferrou. Claro. Ainda fez um hospital. Sentiu e está com Ainda prejuízo. fez um hospital, desde sempre prejuízo. E tem doente direcionado, os melhores elementos. Qual é a expertise da Unimed? Tinha expertise em hospital? Vai entrar no negócio hospital? Qual é a curva de aprendizado nisso aí, cara? Próximo. Aí, cara, Tinha que botar, né? Claro, Tinha que botar. claro. Essa é campeã. Mas tem que botar, mano. Tem que Tô brincando da botar. camisa. Não, mas claro, a camisa é bonita. O hospital também é bonito. Um prejuízo monumental. Isso saiu na Veja desse fim de semana. Pô, graças a Deus, a grande mídia. Porque o que acontece? Hoje, isso aqui, depois disso aqui, eu não sei o que vai acontecer. Quem está comprando esse papel hoje tem risco. É igual você comprar ação da Venezuela, cara. Está atrasando o pagamento e agora tem que passar no comitê antes de liberar o pagamento. Já está vencendo lá. Ó, Está vencendo. ó. Se tem algum maluco de algum prefeito, governador, não resolve em campanha. Isso, cara, eu tenho dito, eu acho, amor, tem que fazer uma agenda na Assembleia Legislativa, tem que ter um projeto para essa porcaria antes que esse troço jogo. Porque se isso aqui afundar, sabe o que acontece, Bruno? O que acontece, Guilherme? Não sou eu que vou falar. O que acontece com o Hospital de Niterói? 2 meses para todos. Você entendeu o que eu estou dizendo com isso? O nego me chama de Noriel Rubini, Mister Apocalipse. Amanda, me chama, ele me chama. Pô, vem com má notícia, pô. A gente conseguiu resolver uma Tô parte. falando. Mas isso aqui, você vê o seguinte, isso aqui é um problema, Olha, eu cara. sou jornalista. Porque a Unimed Rio tem 1 milhão de vidas, não é isso, amigo?
Perdeu 300 mil vidas. Perdeu uma Golden Glory. Perdeu uma gol, mas tem 1.900 mil, 800 mil. Deve estar em torno disso. Sabe o que acontece? 40% do atendimento que os hospitais fazem aqui em Niterói, para o papel Unimed, são no Unimed Rio. Por quê? Você tem muita gente que reside em Niterói e que trabalha no porra. São Gonçalo de Niterói são fornecedores de mão de obra, isso dá dormitório. O Converge é muito O Converge também, enfim, estaleiros. Então o que acontece com isso aqui? Isso aqui em dezembro, é importante frisar isso, Vinícius. Em dezembro nós ficamos num estresse do cacete aqui, cara. Porque o Rio já vinha atrasando. E sabe como é que ele parou de atrasar? É só você ler a matéria que está aqui. Eles tiraram 350 milhões do dinheiro que estava dando solvência a isso, através de liminar. 39 operadores, está aqui a matéria, é só ler na dele. 39 operadores tinham tentado fazer, só o Unimed Rio conseguiu, com que o judiciário soltasse esse dinheiro. Eles pegaram 350 milhões, esfriaram a rede, pagaram. Só que o seguinte, a vida continua, pô. E cadê a solvência? Banco vai emprestar? Titio Joaquim Levi vai deixar a caixa para dar dinheiro? Duvido. Não deu? Vamos embora. Esse aqui... as famílias estão botando os filhos nesse... Pessoal adolescente. Dependente. Dependente? Acho que eles não estão, não. Não, está perdendo vida. Está perdendo vida, mas você encontra produto na prateleira para ser vendido. Lá. É o que eu estou dizendo. Você compra título da Venezuela, você bota na sua carteira de investimento, vou comprar uma ação da TBV. Bom, isso aqui é outra coisa. Colapso de fundo de pensão. Estou acabando, esse é o último. O que está acontecendo, Armando? Fundo de pensão, previdência e assistência médica no mesmo barco. Correios, virou cabo de polícia. Investiram na PDVSA, investiram em ação de Venezuela e de Argentina. Quiseram tirar 30% do dinheiro de aposentado para poder pagar. Estou falando, isso é verdade. Mas eu vou falar, e quando você sai do Correio, você vai para Previ, você vai para Petros, todos esses fundos de pensão, o capitalismo companheiro está lá, Brunão. Está lá. O Postales agora houve um aumento na contribuição. Houve um aumento na contribuição. O drama disso, você sabe qual é o drama disso aqui? Vão pagar durante 10 anos. Vocês sabem qual é o drama disso aqui? É só perguntar a Guilherme, a mim, o tempo de recebimento dessas faturas. Assim está quebrada também. Olha, Você manda uma fatura dessa em dezembro, você está recebendo em junho. Você imagina, você já está com caixa. E isso aqui, fundo de pensão, autogestão. O que é autogestão? Autogestão, SEDAI tem autogestão. Ministério da Fazenda tem autogestão. A Caixa Econômica tem autogestão. A Petrobras tem autogestão. Essas autogestões, como eles não separaram o fundo de previdência do fundo de assistência, essa porcaria ficou tudo num ralo. E agora, José? Você imagina, essa turma está envelhecendo. O Brasil está vivendo uma coisa chamada transição demográfica, mano. A pirâmide do Brasil, que era isso aqui, hoje já é um cilindro. E em 2020 vai ficar assim essa porcaria. Meu amigo, isso é uma bomba atômica. Próximo. Isso aqui é outra bomba atômica também. Nós tivemos uma agenda lá no SAG, o E-Social. Isso é um Big Brother que o governo junta tudo a tudo com um único objetivo: empurrar a multa, empurrar a nabo nas empresas. Próximo. Isso aqui, matéria do Balestrin. Para vocês que não sabem, a realidade dos hospitais é uma matéria patética. O Balestrin é presidente da ANAP. Sabe quem é a ANAP? Associação Nacional de Hospitais. Que o mais pequenininho aí é o Einstein, o Sírio, os hospitais de primeira linha no Brasil. Lê essa matéria que você vai entender. Você imagina, se a Avenida Paulista está assim, imagina Queiroz, São Gonçalo, etc.